A ERPcast, o podcast da Radiodifusão no Paraná. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori e este é o episódio número 8 do ERPcast, o podcast que acompanha você onde estiver para trazer novidades, especialistas e dicas para quem vive e faz a radiodifusão acontecer no país. Hoje o tema do podcast é programação musical no rádio e como funciona essa magia de criar a trilha sonora do dia a dia das pessoas. Ela que embala o caminho de casa, dá o ritmo para as atividades do trabalho, traz memórias e emociona o ouvinte. Mas o que é preciso para garantir uma boa programação musical para uma emissora de rádio? Aquela que garante horas de ouvidos atentos, aguardando para saber qual será a próxima faixa. Quem nos ajuda a desvendar esse mistério hoje são profissionais que entendem de programação musical para rádios de diferentes segmentos. Estão comigo hoje Rogério Chiochetti, que é ex-coordenador artístico das rádios Eldorado de São Paulo, Lumen FM e Clube FM de Curitiba, e também ex-diretor de rádios da Rede Evangelizar. E Roberto Reis, atual coordenador artístico e apresentador na Rede Transamérica de Comunicação. Sejam muito bem-vindos ao ERPcast. Olá, Roberto. Olá, Juliana, é um prazer estar aqui. Bora falar de música. Obrigado pelo convite, viu? Olá, Rogério. Prazer estar aqui com vocês, com o Reis, com você. Você é minha companheira durante algum tempo de rádio. E o Reis nunca tive o prazer de trabalhar junto, mas sei do profissionalismo dele, que tive colegas em comum e todo mundo sabe o quanto ele ama o rádio e o quanto ele tem feito pelo veículo. Tá certo, gente. Muito obrigada mais uma vez. Uma honra estar com vocês, profissionais que eu já admiro, conheço o trabalho também. Vamos começar então. Vamos lá para a primeira pergunta. O que é uma boa programação para você, Roberto? Uma boa programação? Primeiro que toda programação musical ela tem o elemento surpresa como fundamento, né? Então, mesmo que você tenha uma programação com playlist fechado, que o ouvinte sabe que sempre vai ouvir, aspas, as mesmas músicas, a gente tem que fazer uma receita de bolo diferente todo dia, né? Então, uma programação musical é aquela que vai fazer com que o seu ouvinte, por mais que ele tenha muitas rádios para ouvir, ficar o maior tempo possível sintonizado na tua rádio. E você precisa ter um bom tempo médio. Para as grandes capitais, isso é bem complicado. A gente pode falar de Curitiba, que tem bastante rádios. São Paulo, por exemplo, tem 40 FMs. Tem 23 ou 24 AMs. Então, e assim, todas querem chegar no primeiro lugar. Todas querem estar entre as 10 mais ouvidas, entre as 40. Né? E cada um faz a sua programação do jeito que, para o seu público em específico, acha necessário que possa aumentar. O que para a gente aqui, como programador musical, é ter um tempo médio. O tempo médio é o que vai fazer. E uma boa programação musical é uma concha de retalhos, que precisa ser linda, precisa ser maravilhosa. Por mais que ela seja uma concha de retalhos, e cada um tem a sua maneira de fazer. E uma coisa importante como eu posso falar para você, o Spice é o tempero do programador musical. Não é software, tá? O software ajuda, mas é o programador musical pelo seu conhecimento de músicas é que vai fazer realmente uma programação diferente. Verdade, né? Verdade. É isso. O Rogério, né, que já trabalhou bastante também com programação musical, sempre falava que era isso, né, Rogério? Se eu bem me lembro, você comentava que é uma coisa muito personalizada fazer programação musical, apesar de ser para a grande massa. E também a palavra que você sempre usava era o equilíbrio. Precisa ter equilíbrio, né? Para saber a hora de deixar tudo mais alegre, deixar um pouco mais para baixo, de trazer na hora certa o elemento surpresa, trazer na hora certa a memória para o ouvinte. O que o Reis falou, para mim, faz bastante sentido. Mas o tempo que eu trabalhei em rádio, algumas coisas eu aprendi, assim. Primeiro é conhecer o seu ouvinte o máximo possível, né? Que para mim talvez seja a coisa mais difícil, porque a receita mais ou menos a gente sabe, né? Claro, cada um põe a sua pitadinha na receita, diferente, então a gente quando faz programação musical
de uma rádio mais conceitual, essa pitadinha tem que estar mais aguçada. Mas eu acho também que o software, o programa que a gente usa, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com uma pessoa por trás dele. E essa pessoa, ao meu ver, tem que ter duas coisas. Ela tem que ter bastante conhecimento musical, né? Além de ela ter bastante conhecimento musical, ela tem que estar ligada em tudo que está acontecendo de novo de programação, de novo de música, de mercado de música, que cada vez é mais difícil, que cada vez está mais espalhado. Antigamente a gente tinha um cara que levava um CD lá e falava, essa é a música de trabalho, né? E a gente falava, ok, vamos tocar, não vamos tocar, enfim, não tem a ver com o nosso perfil de rádio, enfim. Hoje em dia, embora eu esteja fora de rádio há 2, 3 anos, eu vejo que isso deve ser muito mais difícil, porque as coisas acontecem em ambientes que não são do rádio, né? Que muita gente fala que compete com a gente e tal. Eu ainda não consigo ver essa competição, assim. Eu acho que, lógico, tem uma competição que talvez as novas gerações ouçam menos rádio, embora isso, quando eu participava de grupos de Ibope, ali que eu participei durante muito tempo, não ficava claro, assim, ainda o rádio tinha uma penetração muito grande, né? Era o veículo que talvez tivesse a maior penetração no Brasil todo, assim, chegava em rincões que a gente nem imagina. Então, o que eu acho de programação de rádio, assim, depende muito do feeling do programador e também da decisão para quem você quer falar, né? Porque a programação tem que refletir o que você quer atingir, o tipo de pessoa que você quer atingir, a faixa etária que você quer atingir, e para fidelizar o seu público. Então, assim, é o que o Raiz falou, e quanto mais tempo médio, melhor tempo médio para nós, e todo mundo correndo atrás da tal audiência, né? A grande questão é que cada vez mais você tem rádios do mesmo segmento musical competindo com você. Antes você tinha, sei lá, uma rádio pop, uma rádio adulta. Hoje em dia você tem 5 rádio pop, 5 rádio adultas. E aí qual é o diferencial? O diferencial é o que você vai achar na sua programação, né? Cada um tem uma fórmula, um jeito de fazer. Eu não vejo muito. Tem gente que tem as fórmulas lá, tem que abrir o bloco com tal música, tem que pôr a segunda para ser diferente e tal. Claro que a gente usa essas regras, né? Não tem jeito de a gente não usar. Mas a surpresa para mim é sempre o diferencial, né? O playlist está lá, você tem 300 músicas, 500 músicas, cada um trabalha com tamanho de playlist, mas surpreender o ouvinte sempre vai fazer com que você chame atenção, ganhe alguma coisa, algum diferencial nesse sentido. Eu acho que uma programação tem que ser equilibrada, porque também tem o seguinte, né? O ouvinte não pode ouvir uma rádio de manhã, outra rádio à tarde, outra rádio à noite, senão não faz sentido, você não tá cumprindo com o que você está prometendo para esse ouvinte, porque ele vai na sua rádio buscando um tipo de programação, um tipo de música que ele está acostumado a ouvir. E também rádio não é só programação, né? Embora a gente esteja falando disso, eu acho que rádio é um conjunto de coisas. Eu sempre disse isso em todas as emissoras que eu passei, né? Então, assim, o conjunto de coisas passa pela música, passa pela locução, passa por como você faz um break comercial, que parece uma coisa boba, né? Que, assim, a gente sempre mete o pau no roteirista comercial, que ele errou, mas ele acerta também. Então, quando ele acerta, melhora, né? Porque um break pode destruir tudo ou melhorar tudo. Então, eu vejo o rádio como um conjunto, assim, um conjunto entre departamentos, né? Essas brigas comerciais e musicais, elas sempre vão existir, mas quem consegue acertar melhor o conjunto vai se destacar. Sobre programação, eu sempre fui um cara que gostei de ousar, assim, talvez porque eu trabalhasse num lugar que eu poderia usar, né? Então, eu sempre gostei de lançar coisas que ninguém tinha lançado, depois isso virava alguma coisa em outras rádios. Eu lembro de várias músicas que eu lancei que depois aconteceram.
Mas também depois tive experiências assim, eu trabalhei numa rádio super popular, e aí eu aprendi muita coisa também. Eu aprendi coisas que não faziam nenhum sentido para mim e depois começaram a fazer, né? Certo. Então tinha umas regras, assim, não, deixa o cara lançar antes para a gente ver se funciona e depois a Sim. gente lança. Então, então você vai aprendendo essas manhas, né? Sim. Mas programação é uma receita de bolo que tem que ter sempre uma pitada nova, Certo. né? Eu acho assim que tem que ter a surpresa para você prender o ouvinte em determinado momento, a surpresa no horário certo, né? Também não Sim. adianta você pôr uma surpresa quando não funciona. Sim. Mas eu adoro. Eu É, acho assim, é muito a legal. parte mais gostosa de rádio para mim é a programação, sempre foi, eu sempre gostei muito. E eu tinha uma coisa com programação assim, eu não sei quantos programadores trabalham com você, mas Sim, o difícil quando eu fazia programação era assim, às vezes eu tinha dois programadores e a receita saía meio diferente de um para o outro. Aí para mim é o pulo do gato, entendeu? Que eu falava isso quando eu trabalhava com a Juliana. Porque assim, às vezes eu fazia programação, às vezes ela. A gente até entrava num acordinho, assim, mas se alguém a mais tivesse que fazer programação, a coisa começava a dispersar. Desandava. E isso é um complicador, né? Então, tem tudo isso, assim. Sim, sim. E, Roberto, você também já passou por outros estilos, né, de rádios, outros segmentos. Tem sim, diferença fazer programação jovem, programação popular, programação sim. adulto contemporânea, ou até programação indoor, né, como você também tem essa experiência? Total. É assim, para mim, fazer programação popular não é tão difícil quanto fazer uma programação para um público mais qualificado, 25 mais, classe ABC, pop rock. Porque é um público mais exigente. Não que o popular não seja, mas são os mesmos artistas, e a indústria da música popular é muito forte entre os sertanejos, e o sertanejo mistura tudo com samba, com funk, tudo, e é o lance que dominou. Agora tem a pisadinha, por exemplo, Sim. né, que conversa muito com o sertanejo. A gente não sabe se vai ter a sua vida útil dentro disso, dentro, né, do que a música popular. Eu fiquei 10 anos na Rádio Disney como locutor. E nisso eu também trabalhava numa outra produtora que fazia conteúdo para rádio e programação musical, que era uma rádio aqui em São Paulo, que é a Rede Up FM. Eu fazia a programação aqui e que era transmitida para outras emissoras do Brasil. E era uma rádio popular. Eu adorava fazer rádio popular. Porque e aí tinha programa romântico e é em cima disso tudo que o Rogério falou, né? Tem os seus momentos ali de você deixar ela mais rápida, mais lenta, né? De você ter um equilíbrio, né? É, tem como eu posso falar para você, existem as fórmulas que sempre existiram e nunca vão sair. De manhã, uma coisa mais lenta, depois você vem aumentando, aí o pitch da tua rádio, à noite ela é mais adulta, porque é acima dos 25, 30, 40 que ouve mais rádio à noite, enfim. Tem uma série de coisas. Aí eu já tinha uma familiaridade com a programação pop rock, principalmente rock, que é para onde a Transamérica está seguindo seu caminho hoje. É uma programação pop rock que a gente faz aqui, só tocando sucesso, mas eu também, como o Rogério, não deixo de apostar nas músicas. Então, é o ouvido. Tem músicas que eu saio tocando sozinho aqui. Puxa, Roberto, você não tem tanto horário musical por causa da Transamérica. Em algumas praças tem muito horário de esporte, enfim. Mas eu estou numa rádio que sempre teve um DNA musical e ela sempre foi pop rock, ela sempre lançava as coisas. Desde o final dos anos 80, depois dos anos 90, muito forte. Ela se perdeu um pouco nisso, agora a gente está voltando. Não é, por exemplo, por eu ter pouco espaço musical em São Paulo, por exemplo, que eu vou deixar de lançar música. Então é aquilo. Eu ouvi uma música, quando ela bate de primeira, falei, cara,
que legal isso. E o que Aí é eu uma ouço, música bater de primeira, Roberto, para o pessoal puxa entender? vida, aí vai do spice que você tem, do seu programador musical, do cara conhecer música. Então é assim, por exemplo, você vai falar com você fala com você fala com o Rogerinho, que conhece muita coisa, que lançou muita coisa, que fez muita gente comprar CD como eu, que era bacana, que ele apostava e tinha um ouvido. Puxa vida, que legal isso. Não dá para saber se é alguma coisa que já vem no seu córtex aqui, do seu cérebro, que você tem alguma coisa a mais, mas também tem o seu conhecimento musical. A partir do momento que seu cérebro trabalha com a música, vai trabalhando com música, ele vai, os seus neurônios trocam as informações, né? E você vai ficando com o ouvido mais apurado para algumas coisas. E por isso que a gente toma essa iniciativa de fazer programação musical. E foi o que eu disse aqui para você, Juliana, e eu tenho certeza que o Rogério ele vai concordar comigo. O programador musical hoje é uma espécie em extinção. É muito difícil você achar um bom programador musical. Para a rádio que eu faço hoje é muito difícil. Por que que E tá tão também difícil assim achar um bom programador musical? porque ficou muito pulverizado e as pessoas elas não têm mais tanta atenção ou tempo para ouvir as músicas como antigamente. Vou dar mais um exemplo para vocês, como foi citado aqui pelo Rogério de novo. Hoje existem aí os agregadores, que são os Spotify da vida, os Deezers da vida, e que essa geração mais jovem já está sendo criada com isso, e é uma geração de ansiosos, porque eles não conseguem mais ouvir uma música de 3, 4 minutos inteira. Você pode ir numa festa que só tem jovem quer dizer 17, 18, 19, 20, 21 anos, o DJ ele não toca a mesma música mais que 1 minuto e meio. Não toca, e se toca, a pista para. Eles não têm mais esse tempo de ficar ouvindo a música, de curtir. E aí a gente precisa talvez procurar um culpado. Seria o celular, seria o smartphone, o excesso de informação que a gente tem e que a gente não consegue captar, porque com esse excesso de informação que a gente tem hoje, que nos deixa ansiosos, que a gente é obrigado a ter, que a gente é obrigado a ler, que a gente é obrigado a ouvir, a gente ainda que tem um pouco mais de experiência, a gente consegue tentar ter um equilíbrio e tem rampantes aí de ansiedade. Agora, você imagina essa galera mais nova, que não tem. Ou seja, prender a atenção desse público vai se tornar um desafio cada vez maior aí para as rádios todas, né? Vai ser um desafio cada vez maior. E assim, o rádio sempre teve conteúdo. O rádio precisa ter conteúdo. Existem as rádios musicais. E aqui em São Paulo, até as que eram muito musicais, e falando no público AB, pop, estou falando de rádio pop, elas estão partindo aí, elas estão rebolando para colocar conteúdo bacana no ar. Porque senão elas vão ficar para trás. Tá certo. A música é importante? É importante. Mas o conteúdo hoje anda junto. E aí agora, todas as rádios, que é o que a gente fala de rádio offline, que é a que está no dial, que é a que você ouve no carro, todas as rádios precisam ter uma vida digital. Porque senão elas vão ficar para trás. Sem dúvida. Se falando em grana, monetização disso tudo, e também até da expansão do sinal e do próprio trabalho que ela faz, né? Sem dúvida. Gente, vocês estão falando que tá difícil achar um bom programador musical hoje, né? Mas quem quer buscar formação, tem um lugar que possa buscar? Rogério, como é que você aprendeu a fazer programação musical? Pela experiência que eu tenho, eu acho que um bom programador musical, primeiro de tudo, ele tem que gostar de música, mas ele tem que estudar a música. É que as pessoas não dão valor para isso. Parece que o valor de conhecer música no rádio não quer dizer nada. Então, por exemplo, eu ouço música desde 15, 16 anos, e eu nunca tive preconceito com nada. Então, se você falar para mim um flashback de 30 anos atrás, muito provavelmente eu vou lembrar. Como eu vou lembrar de coisas novas que eu acho que funcionam em rádio, né? Que é aquela coisa, você ouve quem é programador de rádio ouve uma música e fala, essa vai dar certo, né? E então, assim, eu não sei se existe curso de programação de rádio, sinceramente. Eu sei que existe curso de locução,
Mas eu não, mas se houver curso de programação de rádio, vou ser sincero que eu não acredito nesse curso, porque ninguém vai ensinar o cara a ouvir música, conhecer música em um mês, 2 meses, um ano, que seja. A experiência vem com o tempo. Então, assim, eu vou ser bem sincero, eu tinha um conhecimento gigante de música. Quando eu entrei na Eldorado, que era uma rádio conceitual em São Paulo, eu parecia um analfabeto. Eu não sabia o que estava tocando no ar. Então, assim, eu pegava a programação todo dia para ler o que era aquela coisa e ficava lendo aquilo e ouvindo para ver o que eu aprendi. Aí você vai fazendo conexões, né? Você conecta um cara com outro, você vê que esse cara tocou numa banda e tem outras coisas para oferecer e tal. Mas eu não vejo formação teórica de programador musical. O que eu vejo é pessoas que gostam de música, que estudam música, mas que também entendem o veículo rádio, né? Porque assim, eu posso gostar de música, posso conhecer um monte, mas isso não quer dizer nada. Isso pode ser que não funcione, porque aí você tem que conhecer o veículo, né? Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu vinha no mercado de São Paulo, maior e tal. Eu fui tocar 2 rádios. E tinha muita música na Lumen que, embora fosse uma rádio derivada da Eldorado, até porque fui eu que fiz essa consultoria anos atrás, tinha muita coisa que o pessoal tinha colocado lá, que eu não conhecia. E algumas dessas coisas faziam sentido, né? E aí eu me perguntava, por que a gente não ouviu isso lá? Por que a gente não tocou isso lá? Porque isso é muito legal. Então, assim, programação musical, para mim, não tem estudar programação musical. Tem que ter conhecimento É e tem que ter, repertório. tem que ter conhecimento de rádio, né? Sim. Você tem lá 1 hora, depende da rádio, você vai pôr 14 músicas, 13 músicas, sei lá, hoje em dia quanto se põe. Um conteúdo, como o Raiz falou, que realmente é super importante. Você vê todas as rádios entrando nessa, rádio jovem, rádio adulta, enfim, você vai ter que ter conteúdo com música. E aí, dentro dessa hora aí, você tem que achar o melhor que você pode, mas para isso você tem que ter conhecimento. Então, não é qualquer um que vai chegar lá e pôr 14 músicas que vão funcionar, ou 13, ou 12. A pessoa, além de ter conhecimento musical, ela tem que ter conhecimento como o rádio funciona, né? Sim, senão Lembro todo bem músico poderia ser programador musical. A gente sabe que não é Não, assim que nem, funciona, né? não necessariamente. Sim. Então, tanto que não são só eles que são programadores. E também lembro de uma passagem incrível aqui, que quando eu cheguei, a programação, a hora nunca terminava na hora, né? Tipo, eu queria que a hora saísse, sei lá, vamos sair 5 para meio-dia, por exemplo. Para a gente voltar a meio-dia e 1, que talvez a gente volte antes da outra rádio e a gente pegue o cara. Mas não dava certo nem a pau. Saía meio-dia e 5, saía. Até que um dia eu comecei a cortar a música. Ela falava: não, peraí, ó, se der, vocês cortam a música, aí não dá. Até que a gente afinou isso. Então, é tudo um jogo, é um xadrez, né? É a Fazer coxa de rádio é um jogo de retalhos que o Raiz xadrez. falou, né, Raiz? É um jogo de xadrez, na verdade. Você tem que ter a música certa no horário certo, o break certo, do tamanho certo, porque às vezes você fala, o break vai ter 3 minutos. Aí o infeliz faz um spot que tem 40 segundos e te quebra, entendeu? Porque você está contando com 45. Então, programação musical, eu não vejo escola, eu vejo experiência, feeling e conhecimento musical, né? Certo. E conhecimento musical passa pelo que o Raiz falou. Um cara que quer ser bom de rádio pop, rádio jovem, ele tem que ir para uma balada, entendeu? Ele tem que ir lá ver o que o DJ tá tocando. Porque, quer queira ou quer não, é de lá que vai sair alguma coisa. A galera vai pra balada. Ela não vai ficar só no Deezer. Se ela vai ouvir rádio, vai. Às vezes ela vai se surpreender com alguma coisa que a gente lança. Mas não vai ser só no rádio que ela vai buscar. Ela vai buscar na rua, ela vai buscar
sei lá, no baile, no DJ, em qualquer outro lugar, na casa de rock, enfim, que são coisas que a gente também de rádio tem que estar atento, né? Tá Eu certo. lembro de um coordenador que eu tinha, que o cara falava, uma vez por semana alguém da programação vai ter que ir numa balada. Legal. Porque senão vocês vão ficar moscando aí, não vão aprender É, nada. Então, eu acho que rádio, assim, como o rádio é um companheiro, digamos assim, ele nunca vai perder essa característica. O companheiro tem que saber o que o outro companheiro, né, o que o ouvinte está buscando também. Claro que a gente sabe, vai tocar o Barão da Pisadinha na rádio popular tal, a massa, vai tocar, sei lá, na Nativa, vai tocar em tudo quanto é lugar, mas, de repente, você acha outro tipo de Barão da Pisadinha, sai tocando aí e dá certo. Sim, sim, sim. exato. E, Roberto, também concorda, não tem informação. É experiência, é repertório, é vivência de rádio mesmo. Exatamente, exatamente. Se você tiver que fazer um curso que acho que nem é necessário, é para você aprender a mexer no software. Certo, é técnico mesmo, né? Não vai resolver essa base. Exatamente. E assim, estudar o mercado, porque além de você manjar de música, você precisa estudar o mercado. O que é que eu vou tocar e como eu vou tocar? Como é que eu vou me diferenciar dos meus principais concorrentes? Onde vai entrar a minha música, o meu efeito surpresa na minha programação, que é para eu poder me diferenciar da programação dos meus concorrentes. Eu vou começar com uma música forte, eu sempre vou começar com o quê? Eu vou colocar... Enfim, são as suas estratégias de programação, na verdade, né? Eu tenho aqui uma programação pop rock. O pop rock hoje, principalmente o rock, está muito pobre em músicas nacionais de produções nacionais. Podem existir outras e que não chegaram a mim ainda, ou que não chegaram ao Rogério ainda, porque o Brasil é um celeiro muito grande, mas as pessoas gostam, por exemplo, de ouvir música nacional e não tem. O que eu vou fazer? De onde é que eu vou tirar o produto? Eu vou inventar o produto, ou eu vou inventar alguém que vale a pena, ou eu vou ter que abrir a minha programação. Você apela para tribalistas que eu ouvi outro dia. Exatamente! Sempre tem E os assim, coringas. Era uma sequência com Aerosmith e... que era... Não lembro a sequência. Eu lembro que teve um Aerosmith ali, teve uma outra e aí teve o Já Sei Namorar. Que eu Isso. achei muito bom, eu achei a sequência ótima, porque fez sentido, né? É uma música muito marcante, que quando lançaram, puta, bombou e tal. Então, E antes de Já Sei Namorar, eu fiz questão de fazer uma transição do Aerosmith para ela. Que produto que eu vou colocar no meio que não vai ser tão gritante saindo de Aerosmith para um Tribalistas? Sim, é isso aí. Você entendeu? Você pensa numa coisa que faça um crossover na tua programação para não ficar muito... Nossa, que louco isso! Esse é o difícil, né? É esse o equilíbrio, né? Que é tão difícil o alcançar equilíbrio. o tempo todo. Gente, muito bacana. E assim, para a gente poder finalizar, né? As pessoas ainda acham que fazer programação musical, é super divertido, né? Você está escutando música o dia inteiro. Você está só escutando música o dia inteiro, isso aí é muito fácil. Você põe as músicas que você gosta. Vamos tentar explicar para o pessoal que não tem nada a ver com isso, Raiz, vai lá. Eu saio, quando eu faço programação, eu saio com a minha mente muito cansada. Mas muito cansada. Por mais que, sabe, você tá ali vendo... Por mais que você tenha o software, que agora que eu estou conseguindo fazer uma formatação de programação, que eu estou achando para o software gerar, mas mesmo assim, e o software precisa ajudar, cansa muito. E eu, particularmente, gosto muito de fazer programação. É que eu não tenho mais tanto tempo, mas às vezes eu faço aqui com a Juliana, que está cobrindo as férias do Johnny aqui, que é uma ótima programadora musical. Mas cansa a mente, mas é uma delícia, porque eu fico pensando no produto final, não fico pensando em mim. Claro. E aí eu tenho essa experiência de saber, por exemplo, quais foram, porque como eu fiz 89, ali nos anos 90, eu vi nascer todos os sucessos de rock dos anos 90. Então eu sei o que a galera vai gostar, porque tem uma memória afetiva. Putz, tem Pearl Jam, mas ele vai colocar um Once do Pearl Jam, ou eu vou partir para um Black? Não, eu vou para o Black, que é mais forte, e eu vou mesmo na baba. Eu sou muito pop dentro do rock and roll. Então eu sempre vou no tiro certo, porque eu penso na
Não adianta. Se eu fosse fazer uma rádio para mim, né? Eu não tenho nem uma conta no Spotify. Eu não tenho uma sequência de músicas minhas no Spotify. Não fiz. Sim, eu entendo. Eu prefiro fazer aqui na programação musical, mas é isso. É um desafio todo dia, meu. É um desafio todo dia. Tá E eu certo. nunca posso gostar da minha programação 100%. Tem essa. Eu nunca posso gostar da minha programação 100%. Senão, para mim, senão eu entro numa zona de conforto. E eu tenho esse clique aí. Tá certo. E para você, Rogério? A brincadeira que de trabalhar em rádio é muito louco, né? Primeira coisa que você entra no Uber, o cara pergunta, mas você fala lá? Aí, tipo, porra, você fala lá. Aí eu já falo, não, eu não falo, cara. Eu faço outra parada, eu sou coordenador, eu sou programador. E a outra coisa é que todo mundo acha que você tá ouvindo música o dia inteiro é um barato, que você não participa de nenhuma reunião, que você não faz absolutamente nada ali. Você só Cara, eu fica não tenho lá. tempo às vezes de ouvir a rádio, é verdade. Então, Sim. assim, você sabe que o dia inteiro você não ouve rádio, você ouve meia hora quando você consegue. E programação é um negócio super difícil, porque é o que o Reis falou, você sai esgotado, né? Porque você pensa, repensa, acha que tá ruim, tira a música, põe a música de novo, não ficou bom, põe de novo, aí você tem que fazer programação de final de semana, que você tem que entregar 3 programações, aí você fica maluco. Então, assim, programação é um negócio muito difícil de fazer. E aí a gente pode cair num risco que eu acho assim, que é o vício, né? E isso é uma coisa a ser pensada, porque assim, embora todo mundo seja profissional, eu não tenho dúvida, assim, mas tem gente que é viciada. Então, assim, eu já peguei programador que eu sabia o que ia tocar. Então, vai tocar essa, ele vai pôr essa junto, entendeu? Vai tocar essa, ele vai pôr aquela junto. Aí eu tinha que chamar o cara e falar, ó, cara, eu já sei toda a sua sequência. Eu sei que você gosta do fulano, sei que você gosta do Beltrano, mas isso não é a nossa programação. Nossa programação é outra. Sim. Você vai ter que escolher melhor isso aí e peneirar, porque senão vai ficar a sua programação. Então, fazer programação passa longe de ouvir música, né? Até porque a gente ouve música. Eu tinha um chefe que falava: ouve 15 segundos, se não der certo, pode desistir, que essa não vai funcionar no rádio. Concordo É plenamente, bem isso cara. Põe mesmo. aí Eu ouço a música inteira. Se eu gosto de primeiro, eu falo, nossa, que legal isso. 15 segundos. Se não rolar, pode esquecer que não vai dar nada. Mas é um negócio muito complicado. Talvez seja uma das coisas mais complicadas em fazer rádio. Lógico, tem milhões de coisas, né? O produto final, quem entrega é um locutor. Se você fizer uma bela programação e o locutor entregar uma porcaria, sua programação foi por água. Mas é um negócio sério, é um negócio cansativo, como diz o Reis, né? Sim. De você ficar com aquele fone de ouvido horas e horas e horas, olhando se na hora de mixar vai dar certo. Aí você ouve a primeira, ouve a segunda, como é que vai ser essa transição? O que Isso. que vem Ou o final depois? de uma e o início da outra O que 10 que vezes vem para ver se deu depois? certo. E agora para eu amarrar com uma nacional, como é que vai ser? Vai ser difícil pra caramba. Exatamente. Então, é muito difícil. É muito mais fácil você fazer uma lista no Spotify, né? Eu não tinha Spotify até há pouco tempo. Aí meu filho pagou um aqui pra mim. É uma maravilha. Você faz o que você quer, né? Você vai pegando música e Mas pondo aí é ali. diversão, é outra, né, outra experiência. É Não é diversão, essa mas ciência complicada toda que a gente está eu tenho falando. algumas manias de rádio, assim. Porque a galera não faz playlist, né? A galera pega 2 discos lá e mistura, né? Fala, deixa eu tocar aí. Meu negócio é fazer playlist com não repetir nenhum artista. Então, assim, tipo, playlist que eu tenha que pensar e não repetir nenhum artista. Aí, Exato, exato. tipo, qual é a graça? Eu vou tocar esse toco 3. Porra, problema deu, né? Vou tocar É a semente do Roberto, rádio, é isso tocar mesmo. Roberto Carlos, tribalista. Pega o disco lá e põe, então, que é mais fácil, entendeu? Rádio não Sim. é isso. Rádio é feeling, é total feeling e emoção. E quanto mais feeling e emoção você passa para o seu ouvinte, pode ter certeza que você vai prender ele, Sem dúvida. né? Feeling e emoção com música, com chamada, com promoção, com um bom comunicador, que a gente sabe que faz toda a diferença, né? Toda a É diferença. O verdade. comunicador de rádio, ele prende muito, talvez principalmente em rádio popular, né?
mas não só em rádio popular. Outra coisa que o Raiz é campeão é a operação, né? Que também pouca gente dá valor. E o Raiz é conhecido como o melhor locutor operador do mercado. Então, assim, o que que acontece? Não adianta nada, você põe uma música lá, aí o cara deixa acabar, foi no banheiro, o pitch não tá certo, dançou, né? Ele vai ter que entrar fazendo a cabeça da música, falando alguma coisa, ou vai ter que pôr uma vinheta rápida, tem que escolher a vinheta rápida ou a vinheta não rápida, ou a vinheta mais sonora. Então, tudo isso faz parte da mágica, né? O rádio é uma magia, e a programação talvez seja, sei lá, mais de 50% dessa magia. Verdade. Mas o resto também vai fazer que essa magia chegue ao ouvinte e o ouvinte acabe percebendo que você está trabalhando direitinho. Tá certo. Gente, infelizmente temos que terminar aqui. Raiz deve estar lá já sofrendo, porque é o homem do relógio, que eu sei, né, Raiz? Gente, super obrigada. Gente, olha, eu só tenho a agradecer. Para mim foi um prazer, uma honra ter esse papo contigo, Rogerinho. Sou teu fã, cara. Você sabe, eu já te falei, te acompanho há muito tempo. Você fez um excelente trabalho aqui no Eldorado, que esse trabalho é seguido até hoje. E, Juliana, obrigado e viva o rádio. É isso aí, brigadão. Prazer em falar com você. Obrigada, Falou. Rogério. Rádio é tudo, com Daniel Stark. E chegou a hora da gente ficar bem informado sobre as notícias do meio rádio. Quem está sempre antenado é o jornalista especializado no tema, Daniel Stark. Seja muito bem-vindo novamente ao AERPcast, Daniel. Olá ouvintes, vamos falar de rádio. Vamos lá, o mercado publicitário brasileiro está avançando e o rádio cresceu 23%, é isso, Daniel? É verdade, Juliana, a gente teve um resultado expressivo. Tá certo que a comparação em relação a 2020 é uma base mais baixa, né, por causa daquele primeiro momento da pandemia, né, afetando a economia, mas de qualquer forma a gente tem um retorno aí mais vigoroso, digamos assim, dos investimentos publicitários em várias frentes, e o rádio apresentou esse valor, para ser exato, de 23,6 segundo sempre meios, né. Então é sempre importante essa retomada, assim, para você ver que realmente a gente, parte do setor em alguns momentos sentiu dificuldades e depois sentiu uma melhora, né, principalmente com alguma reação do varejo, né. Então o investimento publicitário é um termômetro importante disso, né, depois que a gente tem esses dados consolidados, mostra que, assim, guardadas as nossas, digamos, situações locais, né, nós temos sim uma possibilidade de recuperação seguindo o que a gente tem noticiado também em outros países, né, porque tem também, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência, mas a gente falou já do Reino Unido, aqui no AppCast, e também falamos dos Estados Unidos, que já estavam com balanços positivos, né, na parte de faturamento. Então é sempre um farol muito importante essa recuperação, né, da investimento publicitário no Brasil. Outras frentes tiveram os destaques como o digital, que o rádio, quer queira ou não, ele participa também desse bolo com as suas iniciativas digitais, então é um termômetro importante aí que deixa a gente um pouco mais otimista também para 2022. E essa tendência continua também na Alemanha e na Austrália, é isso, né? Exatamente, lá foi um pouquinho mais forte, né, porque assim, tem que deixar bem claro duas situações aqui. A base de comparação de 2020 era mais baixa, porque teve a queda por causa do Covid-19, né, da pandemia, mas também lá a gente tem uma situação econômica um pouco diferente, digamos, do que a nossa, mas os movimentos são similares, é de recuperação a partir de 2021. No caso da Alemanha, vou falar primeiro da Austrália, no caso da Austrália é um período similar ao nosso, né, eles estão relacionados a 2021 e houve uma recuperação lá nos principais mercados, principalmente no de Sydney, que é o principal mercado lá australiano, né, que, com o avanço do investimento publicitário em rádio. Agora, na Alemanha foi mais significativo, porque enquanto outros veículos, outros meios, né, estavam em queda no final do ano de 2021, o rádio já estava apresentando recuperação do seu investimento publicitário. E aí, quando virou para 2022, que esses dados são mais recentes na Alemanha, todos os principais meios, eles recuperaram, voltaram a recuperar o investimento publicitário, e o rádio aí explodiu. Ele teve... explodiu no bom sentido, é claro. Ele teve o maior avanço entre todos os veículos pesquisados, os meios pesquisados, nesse bolo tem online, tem
impressão, tem televisão, tem out of home, tem várias coisas ali. E o rádio apresentou 31,8% de crescimento do investimento publicitário, onde a média, né, do mercado foi de 9%. Então é um número muito interessante que mostra que o rádio está sentindo essa recuperação do investimento publicitário em mercados diferentes, inclusive aqui no Brasil, e conforme a situação vai ficando um pouco mais favorável, o rádio deslancha, digamos assim. E tem uma curiosidade aí, né, Daniel? Consumo online de rádio em alto mar, como é que está funcionando isso? Pois é, agora felizmente, nós temos mais, né, possibilidade de monitoramento do consumo de rádio, principalmente pelo digital, né? E através de plataformas que vão surgindo, que vão aferindo a audiência do meio, a gente vai percebendo algumas coisas interessantes. Nesse caso, essa plataforma já havia aferido que o consumo de rádio é muito similar no digital, é muito similar da antena. Ou seja, ele está mais concentrado na área de cobertura da antena. O rádio é um veículo realmente local. É óbvio que você vai ter pessoas em outras regiões que têm alguma relação com a sua cidade, com a sua rádio, ouvindo a emissora pela internet, mas a grande parcela, sim, salvo um ou outro caso específico, é dentro da sua área de cobertura. Porém, essas pessoas que estão dentro da área de cobertura, em algumas regiões, elas se deslocam por motivos econômicos para outras localidades que o sinal não alcança por questões, né, óbvias, né, de limitação do sinal de FM do alcance. E nesse caso, eles perceberam que na região de Angra dos Reis, que isso foi bem interessante, o pessoal vai muito a alto mar, porque tem várias atividades, não só de lazer, mas também de trabalho, né, como plataformas de petróleo. O pessoal se distancia bastante da costa, onde está o sinal de uma determinada FM, e continua ouvindo ela pelo streaming. E essa plataforma conseguiu oferir, assim, a 100 quilômetros de distância, 200 quilômetros de distância, dependendo, em algumas plataformas em alto mar, a conexão dessas rádios e as pessoas participando. Então, casou com que a rádio já imaginava que isso acontecia porque você tinha as participações, né, dessas pessoas nesses locais, mas aí depois você viu o tamanho dessa audiência com base no acesso ao streaming. Então isso foi muito interessante, foi o caso de uma rádio de Angra dos Reis do Rio de Janeiro, e não é só também em plataforma de petróleo, era em ilhas da região, embarcações de alta capacidade, que eles chamam que é petroleiros, transatlânticos, entre outras situações. E também, aí colaborou com outro levantamento que dá para ver no mapa desse monitoramento que está lá no tudoradio.com, que os cliques, né, digamos, os acessos ao streaming, também ele desenha certinho a rodovia Rio Santos, que é uma região de grande fluxo das pessoas dessa área de cobertura da rádio. Então é mais assim, mostra como o digital é um complemento super importante da nossa cobertura de FM e como eles caminham juntos, né? E às vezes ajuda um pouco a você alcançar áreas que talvez a FM não consiga alcançar, justamente por limitação do alcance de cobertura mesmo. E mostra a fidelização do ouvinte, né? Que dá seu jeito para continuar acompanhando a emissora. O parceiro do ouvinte, que é o rádio, ele vai acompanhar, ele vai em alto mar junto. Agora a gente tem como entregar dessa forma assim, em tempo real, graças ao digital também. Então um complementa o outro de uma maneira assim, muito importante. Tá ótimo. Daniel, muito obrigada aí pela colaboração. Semana que vem a gente conversa mais um pouco. Combinado, um abraço, até lá. E o meu muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada semana tem programa novo aqui no Spotify para você, profissional do rádio e da televisão. A intenção é sempre trazer novidades, dicas e profissionais para compartilhar conhecimento e experiência. E se tem algum tema que você quer saber mais, manda a sugestão que a gente aprende juntos aqui no AERPcast. Até mais! Você ouviu a AERPcast, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.